pessoal, eu me chamo Eric Vasconcelos, sou designer gráfico, ilustrador e o idealizador do projeto cultural Pernambuco em Pop-Up. Então, antes de a gente seguir para as técnicas, né, as técnicas de pop-up, engenharia de papel, eu gostaria de me apresentar um pouco, falar um pouco sobre minha trajetória, né, profissional e o que me levou até aqui, né, até trabalhar com pop-ups e tudo mais. Então, eu sou mestre e bacharel em design gráfico pela Universidade Federal de Pernambuco, né, UFPE, me formei em 2005. E foi justamente na faculdade que eu tomei conhecimento das técnicas tridimensionais aplicadas a livros, né, uma das disciplinas. E aí era uma disciplina bem prática e o objetivo da disciplina era justamente produzir um livro pop-up. Então a gente aprendeu várias técnicas, várias delas que eu vou ensinar para vocês. E o objetivo, no final, é que a gente escolhesse uma ou várias técnicas sobre uma temática que a gente escolheria, né? Uma temática na época da cultura popular. Então vários eram divididos em grupos e tal. E aí a gente escolheu Os Gigantes de Olinto. Né? A gente preparou um livro que foi uma primeira versão, vamos dizer assim, né? Mas eu achei aquilo super bacana. E aí fiquei com aquela coisa, né, dos pop-ups na cabeça, até que quando chegou no final do curso, eu escolhi o livro pop-up para fazer justamente o meu projeto de conclusão de curso, né, meu TCC. E aí resolvi, então, assim, a ideia surgiu, a ideia que me veio à cabeça seria justamente refazer aquele livro, né? Reconstruir as ilustrações, né? A história, refazer ele, né? E aí eu realmente me aprofundei mais na pesquisa, né? Na bibliografia, fui atrás das agremiações e tal. O livro acabou resultando nesse livro aqui, que era Os Gigantes de Olinda. Então ele conta, eu escolhi a técnica de cenário, né? Ou teatro, para ilustrar. Achei que seria uma técnica porque dá um efeito bacana no livro, né? O livro ele fica com esse formato de brinquedo praticamente, né? Ele acaba virando uma peça, né? Um brinquedo ou um mobile, algo assim. E aí ficou esse resultado super bacana, assim. E nesse período eu já trabalhava, né? Apesar de estar me formando naquele tempo, mas eu já trabalhava na propaganda. Então, minha trajetória profissional praticamente toda foi na propaganda, né? Então, trabalhei basicamente na maioria. Acho que não em todas, mas são boa parte das grandes agências aqui de Recife, né? E também tive uma experiência internacional fora, que foi na DDB Moçambique. Então, nesse período que eu lancei, no caso em 2007, não por acaso, né, o meu chefe, ele tinha sido um produtor cultural. Ele viu meu material e achou super bacana. Ele falou, porque a gente não viabiliza, né? A gente não viabiliza isso através de lei de incentivo. Eu não entendia muito bem o que era. E aí, na época, eu convidei André Mulli, que era um redator que trabalhava comigo, e em cima da história do texto que já tinha, ele deu uma melhorada no texto, tal, deu uma pegada mais infantil e tudo, né? Afinal, ele tinha mais, como redator, ele tinha mais habilidades com as palavras, né? Minha habilidade é mais com as figuras. E de lá para cá, eu teve essa primeira edição, e de lá para cá eu consegui publicar mais 3 livros além desse, né? O segundo livro que eu publiquei junto com a redatora publicitária Flavinha Marques foi esse, O Pipoco dos Bacamarteiros. Conta um pouquinho da história dos bacamarteiros, né? Fica bacana, usando uma linguagem assim, inspirada no cordel, na xilogravura. O outro livro foi O Frevo no Pé, com parceria com o Felipe Figueroa,
Então vai contando um pouquinho da história do frevo e tal. Foi na época que eu fiz ele, foi na época que estava tendo o centenário do frevo, e o frevo tinha sido patrimônio, tinha sido eleito como patrimônio, né, imaterial da cultura do nosso estado, né. E o último livro que eu lancei agora, mais recente, né, não o último, mas o mais recente, agora, ano passado, que foi o Maracatu Está Solto, que ele, utilizando a mesma técnica, ele conta um pouquinho da história do maracatu rural. Enfim, então, e o que é bacana disso? É porque, assim, apesar de eu ter trabalhado sempre na propaganda, praticamente esse tempo todo, eu nunca deixei a questão dos pop-ups, né? Então eu sempre fui interessado por essa coisa da ilustração, né? Inclusive a minha dissertação, ela tinha essa pegada da ilustração também, e aí eu vim seguindo nisso, né? E ao longo desses anos todos do projeto, eu sempre fui implementando coisas, né? O primeiro ano foi só a impressão dos livros, depois eu fui incluindo oficinas, né? Agora, devido à pandemia, então a gente está implementando as oficinas online, que é uma oportunidade de dar mais acesso às técnicas de pop-up, né? Então já teve videobooks, então você vê a história do livro em animação também no site. Então o projeto ele foi encorpando, né? Ele não ficou preso apenas nos livros, embora os livros sejam, sei lá, o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Enfim, então é isso. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as minhas influências, né? As influências. Vou falar sobre os materiais necessários, né, para fazer o curso, e depois irei apresentar justamente as técnicas. Então eu selecionei 9 técnicas interessantes que vocês depois podem, sabendo como funciona o mecanismo, vocês podem adaptar e fazer seus próprios pop-ups. E por fim eu deixo um desafio para vocês, né, que é justamente vocês criarem seus próprios pop-ups a partir das técnicas que vocês aprenderam. Então é isso, e espero que vocês curtam, né, toda essa trajetória. Valeu!